Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Lazarim, novo cenário, brincadeira, só para dar uma variada mesmo. E hoje nós estamos aqui no componente Sociedade e Desenvolvimento Territorial do Aprofundamento à Cultura do Solo, do Campo à Cidade. Comigo estão os intérpretes de Libras e a intérprete de Libra, né? E a André e Bianca. E eu tenho também um recadinho para vocês, que é o da Trilha Antirracista, é um canal novo do CMSP e que fala justamente de antirracismo, de educação antirracista. Então, nesse canal estão compilados vídeos produzidos aqui no Centro de Mídias de São Paulo sobre o tema ao longo desse ano, tá certo? Vão lá se você tem interesse, e se você também não tem interesse, é mais importante ainda você ir nesse canal e dar uma olhadinha. Beleza, pessoal? Então agora nós vamos finalmente começar, olha só que contradição, vamos finalmente começar a aula. E a apresentação eu já vou ler. Foi comentado que a atividade 4 versa sobre as políticas públicas e sobre uma proposta de organização dos estudantes para elencarem problemas e perspectivas, e desculpa, hein, pessoal, estou lendo mal aqui, elencarem problemas e respectivas soluções para a sua comunidade, de modo a estimular o debate e a capacidade criativa em projetos. Portanto, pressupõe-se que esse debate seja orientado por uma compreensão da organização política em um ambiente democrático. Desse modo, aí tem a pergunta: que tal aprender um pouco a respeito das instituições políticas, particularmente no Brasil? Pessoal, eu acho bem importante fazer esse paralelo, porque vamos retomar o itinerário que nós percorremos aqui. Nós, nesse componente, já falamos sobre temas relacionados à terra, obviamente, à imigração, e também, né, mais recentemente, sobre a questão da urbanização, a questão da gentrificação, ou seja, todos os problemas urbanos, problemas que envolvem o território e o uso da terra, principalmente. E na última atividade, nessa atividade também, nós viemos pensando em como fazer políticas públicas nessa área, na área que envolve a questão do território. Então, tem no nosso material didático mesmo, no material que os professores recebem, que os estudantes recebem nas suas escolas, e eu também aqui recebo, uma orientação para a gente pensar conjuntamente em como fazer ou escrever, redigir normas, sugestões para políticas públicas, né, para que políticas sejam adotadas pelos órgãos competentes. Então, esse que é o sentido aí de políticas públicas. Para quê? Então, óbvio que é para a melhoria da nossa sociedade, para melhoria, então, no nosso caso, do uso da terra e da exploração de todo o seu potencial, bem como o respeito às pessoas que na terra habitam, né? Então, nesse território, um determinado território, o respeito às pessoas que habitam, né? Então, é justamente disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de relações humanas, de relações sociais e dessas políticas. Mas eu também, recentemente, falei sobre como escrever projetos, não no sentido de propor normas, aliás, propor sugestões. Eu fiz o percurso inverso. Eu falei assim, antes da gente realmente propor algo, é necessário conhecer efetivamente a natureza do problema. E para isso é necessário fazer uma pesquisa. Então eu dei as dicas para você, estudante, seja na área das ciências humanas, seja na área das ciências da natureza, que são os componentes que fazem parte desse itinerário formativo, né? Então, eu estou me referindo também à física, à biologia e etc., professora Pri, ao professor Giba, também ao professor de humanas Alcides, para nós, nessas áreas, fazermos pesquisas. E essas pesquisas seriam capazes de descobrir quais são os problemas de fato. Ou seja, essas pesquisas que vão mostrar o problema para que depois a gente aponte por soluções.
porque nós podemos ter justamente uma visão equivocada sobre o problema, né? A gente pode não descrever muito bem o problema e daí as nossas soluções, consequentemente, também serão frágeis. E para a gente justamente ter soluções que são eficientes, a gente precisa conhecer muito bem a natureza do problema e para isso a pesquisa, tá certo? Então eu falei sobre uma certa forma acadêmica de produzir pesquisa e etc, porque eu achei que isso era pertinente para o nosso assunto, tá bom? Então foi isso que a gente fez até aqui, até o momento. Mas o que acontece? Eu acho que também ficou faltando uma coisa muito importante, porque, pensem bem, nós estávamos falando de políticas públicas. E daí a parte política, essa palavra política, ela também é importante. Ela é muito importante. Então, eu acho que dentro dessa minha atribuição, é muito importante que eu fale sobre as instituições políticas que permitem a nós todos justamente tanto fazer pesquisa, né, produzir pesquisa, produzir conhecimento, portanto, quanto também, obviamente, propor as soluções para esses problemas, ter boas sugestões, etc. Tudo isso depende das condições políticas. É exatamente por isso que eu vou falar sobre o assunto política aqui, mas não política no sentido, o partido A, o partido B, um é melhor que o outro, nem nada disso. Eu vou falar sobre o que são as instituições políticas que nos possibilitam fazer essas políticas públicas, porque são instituições democráticas. Então, nós vivemos num país democrático, né, num Estado de Direito, e sendo assim, nós temos tais e tais instituições, é disso que eu vou falar, tá bom? Então, vamos falar de um slide agora. Um regime político se define por um conjunto de instituições, leis e valores vigentes em uma sociedade que intermedia, olha que palavra difícil essa daí, né? A disputa, ela faz a mediação, tá certo? A disputa pelo poder entre atores políticos. Há, no entanto, diferentes formas de organização do regime democrático, como os regimes presidencialista e parlamentarista. Então, eu vou falar dessas formas de organização da democracia. Beleza, pessoal? Olha só mais um slide. Esse aí é o famoso Winston Churchill, muito citado e pouco conhecido, né? Muita gente fala dele, mas nem tem ideia de quem ele é. Mas ele tem essa frase aí, né? Que todo mundo fala sem saber quem é mesmo. A democracia é o pior dos regimes, à exceção de todos os outros. Né? E o Winston Churchill foi o primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra. Então vamos lá, né? Entre os regimes políticos existentes, o único que condiz com os desafios e as contradições da sociedade atual é a democracia, conforme demonstrado na história política dos mais diversos países. Então a gente tem que confiar, né? Porque a questão da democracia ela se tornou ainda mais importante depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então daí que veio essa frase aí do Winston Churchill, porque justamente a democracia era o que faltava na Alemanha e na Itália, né? Itália fascista, Alemanha nazista, esses países eram países totalitários, tá certo, pessoal? Então, existem países que são antidemocráticos, que são totalitários, que são, enfim, que não existe a democracia, ou seja, não existe a liberdade, nos mais diferentes espectros políticos, tá certo? Não é só um privilégio da esquerda ou da direita, não. É esquerda, direita. Eu nem falei para vocês o que é esquerda e direita e foge ao assunto da nossa aula, como eu bem falei no começo. Descrever, falar o que é esquerda e o que é direita, mas como está muito em pauta falar sobre a democracia e associar a democracia a essas ideologias que são de esquerda e de direita, eu posso garantir para vocês, e mais tarde a gente até pode falar do que são essas ideologias de esquerda e de direita, mas existem regimes antidemocráticos em qualquer espectro político. Pode ser tanto de esquerda quanto de direita, a história nos prova. Tá certo, pessoal? No Brasil nós tivemos um período ditatorial, ou seja, não havia democracia, não existia
eleições, assim, né? Ou seja, você não votava para presidente. Isso já, de fato, já não significa uma democracia. Isso perdurou da década de 60 até os anos 80, quando o Brasil foi redemocratizado finalmente, né? Então, existiu todo esse tempo aí sem democracia e, no caso, o Brasil, a gente pode situar o regime, né, que estava no poder no próprio país, que é o Brasil, como uma ditadura de direita, embora existam muitas ditaduras de esquerda. Existe a ditadura da União Soviética, existiu, né? A União Soviética acabou, e outros países que herdaram todo esse legado da antiga União Soviética, né? Mas os países mais importantes eram associados de algum modo com a União Soviética, porque o mundo foi polarizado entre blocos capitalista e socialista depois da Segunda Guerra Mundial, que foi o slide que eu apresentei anteriormente, né? Estava falando do Winston Churchill, que é um primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, e ele falando da importância da democracia, né? Mas mesmo no Ocidente, mesmo nessa parte do mundo, houve também ditaduras, tá certo, pessoal? Isso é importante dizer a vocês. Vamos então para o próximo slide. Democracia no Brasil. Então a gente está interessado no Brasil, né? Eu falei do mundo, agora vamos falar do Brasil. No caso do Brasil, o governo democrático tem como características o fato de que o governo é eleito pelo voto popular. Isso é válido tanto para o poder executivo quanto para o poder legislativo e, finalmente, pela existência de uma pluralidade de partidos políticos. Isso daí é uma informação retirada, enfim, de artigos acadêmicos, né, que tem como autores... são autores de um livro didático de sociologia que era usado no ensino médio, né, o Igor Machado e Henrique Amorim, nesse slide, né, no caso. Então, o que é muito importante destacar aqui? A questão do voto popular. O voto popular, ou seja, nós vivemos numa democracia representativa. As pessoas, por meio do seu voto, vão votar no seu representante, que é aquela pessoa que vai representá-lo no poder. Então, se todos os cidadãos não têm a condição temporal até de se fazer representar, né, numa assembleia, enfim, na votação de leis, na proposição de leis, ou mesmo na execução dessas leis, isso é praticamente impossível, né? Um país com 215 milhões de habitantes, praticamente não, é absolutamente impossível isso acontecer, que todos nós tenhamos condições de fazer isso, né? Propor leis, votar leis, executar essas leis, julgar essas leis. Para isso que existem também os poderes, os diferentes poderes, poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Então, cada um com a sua atribuição, né? O poder executivo, ele executa as leis, mas também propõe leis, etc., faz emendas, etc. O poder legislativo é quem propõe as leis e vota as leis, e pode também contradizer, barrar alguma decisão do executivo, se for o caso, e tem o poder judiciário, que vai justamente definir, de acordo com a sua compreensão das leis, né? Então, são todas as pessoas... É importante destacar isso, né? O poder judiciário não tem essa votação popular, porque são especialistas, né? Especialistas em leis, então não é todo mundo que tem essa competência. Então, você tem que provar essa competência através da sua carreira, na magistratura e etc., de que você tem esse conhecimento das leis. Então, não se trata de voto popular. Mas todos esses poderes, eles existem para garantir a democracia. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, tá certo? Agora, o poder executivo e o poder legislativo, né, que eu destaquei aí no slide, eles são eleitos por voto popular, ou seja, todo mundo da população vota na urna para eleger esses representantes, tá certo? E isso significa democracia, porque
todas as pessoas, em maior ou menor escala, são representadas de algum modo, seja porque, enfim, se dispôs a participar desse jogo democrático, né? Porque foi lá votar, mas o candidato pode não ter ganho a eleição e tudo mais, mas concordou com as regras do jogo, dizendo, realmente, eu concordo que a vontade da população majoritária é a vontade soberana, tá certo? Então, isso é o que vale nessas regras do jogo da democracia, que todo jogo tem regra, né? E a democracia não é diferente. Agora, se a regra ela não valesse para todos, se tivesse regras diferentes para o povo e para os governantes, nós não estaríamos falando de democracia. E justamente o que caracteriza a democracia é essa regra que iguala a todos, tá certo, pessoal? Que promove essa equidade. Se essas regras funcionam para todos, independente de origem, independente, enfim, do seu status social, da sua condição econômica, e se essas regras valem de uma forma igual para todos, é daí que nós falamos de democracia. Se nós vivêssemos num país em que essas regras elas não fossem iguais para todos, né, nós não viveríamos na democracia. Então, a democracia tem essa questão da justiça, tá certo? Muito importante, que é regras iguais para todos, beleza, pessoal? Então, essas regras iguais fazem com que você, eleitor, você pode não ter até idade para votar, né? Mas com 16 anos o voto é facultativo, com 18 ele já se torna obrigatório. Então, todas as pessoas que vão e depositam seu voto na urna, elas são representadas, é isso que eu estava falando, né? Então, eu estava falando anteriormente de que, ainda que o seu candidato ele não seja eleito, você concordou em participar dessas regras que são iguais para todos no jogo da democracia, então você está fazendo parte disso e é necessário, então, compreender esse resultado, tá certo, pessoal? E nesse sentido também existem os partidos políticos. Outra coisa importante, a questão da pluralidade dos partidos e também dos representantes. Então eu estava falando também essa outra coisa importante que existe essa diversidade da representação. Então vocês podem ver que no legislativo, pelo menos, eu não posso dizer no executivo, mas até no executivo também. Se a gente pensar que o poder executivo tem os governadores, os prefeitos e também o presidente, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Em muitas cidades, os representantes do executivo são de partidos de direita. Em muitas outras cidades e estados, de esquerda. E assim por diante, né? Então, de esquerda e de direita, como os próprios partidos se declaram, tá certo? Às vezes o partido mesmo ele faz essa questão de deixar uma bússola, assim, porque é muito importante, porque se um partido ele é de direita, ele vai também dizer para os seus eleitores o que ele defende e o que ele é contra, né? Então, os partidos de direita defendem tais e tais ações, pautam tais e tais assuntos, e os de esquerda outros tantos. Então, essa pluralidade ela é muito importante. A pluralidade, desculpa pessoal, ela é importante porque ela funciona como um norte, como uma bússola para os eleitores votarem. E vocês saibam então que o Brasil inteiro, né, o resultado eleitoral de todas as eleições desde a redemocratização, elas têm esses resultados que variam os partidos, né? É difícil você ver um partido só se manter no poder em todos esses casos que eu estou falando, né? Há uma alternância de poder. Outra coisa extremamente importante para a democracia, ou a possibilidade de, se a população gostou de um governo e quer manter esse governo durante sucessivos mandatos, então isso é uma possibilidade, mas tão logo, ou seja, depois de 4 anos, se a população está descontente com aquele resultado, ela tem, por meio do voto popular, a possibilidade de tirar o partido do poder. E por que partido? Porque eu não estou falando do candidato em si, ou então do representante em si, do governante em si, porque todos os candidatos, eles são eleitos ou não a partir e por meio de um partido.
Então, não existe a possibilidade também de um político ser eleito se ele não estiver vinculado, aliado a um partido, a uma legenda política. Isso é uma outra coisa importante. Vamos supor, eu não tenho partido nenhum, então eu não posso concorrer às eleições. Então, em tese, o partido ele é mais importante do que a figura em si, a figura que está naquele partido, porque aquela figura ela é um instrumento daquele partido que tem tais e tais ideias, né? Mas existe um fenômeno na nossa democracia brasileira que não é igual em todas as partes do mundo, em todas as democracias do mundo, que é o personalismo, né? Então, no nosso caso, as pessoas elas têm uma tendência, né? As pessoas, a população que vota no Brasil, uma tendência de dissociar o partido da pessoa, né? Ou seja, ela às vezes não sabe o nome da sigla do político que ela está votando, que ela está ajudando a eleger, né? Mas sabe o nome da pessoa. Em outros lugares do mundo não é bem assim que funciona, né? Porque a pessoa pode ser carismática, etc., e falar algumas coisas, mas daí você não vê exatamente as ideias ou então os princípios do partido ao qual essa pessoa está vinculado, né? Então, pessoal, é muito importante, os partidos eles devem se sobrepor às pessoas, porque os partidos eles têm o que dentro deles mesmo, encarnado, a democracia, né? Porque cada partido político, seja ele de esquerda, de direita, etc., cada partido político é uma instituição que provém da vontade popular também, a vontade popular que vai decidir se organizar nessas entidades que são oficiais, que são reconhecidas, etc., e que, portanto, precisam fazer um programa, uma carta, tem que haver, enfim, a filiação das pessoas para os partidos políticos existirem, e tudo isso é importante para a legitimidade do partido político, né? O partido político ele vai se tornar legítimo na medida em que são muitas as pessoas que são responsáveis por observar, né, por julgar esse partido, por, garantir a sua existência, etc., né? E também são elas que dão sentido a esse partido de existir. Elas no partido vão falar quais são seus anseios, quais são as suas pautas, suas reivindicações, e esse partido, dentro dessa própria lógica democrática, ele vai equacionar essas questões todas e vai ter uma forma. Então, daí vão surgir os partidos que vão defender, por exemplo, a iniciativa privada, outros vão defender mais a estatização, as instituições públicas e assim por diante, mas as pessoas elas vão se organizando em torno dessas grandes ideias e sempre discordando. Vocês não vão ver em lugar nenhum um partido político em que todas as pessoas pensam de um modo igual, né? Mas as decisões, elas também dentro dos partidos políticos, elas surgem de um modo democrático. Eu estou falando tanto de partido político porque o partido político ele se tornou, ao longo da nossa história, uma instituição bastante desacreditada, né? Ou seja, as pessoas elas tendem a marginalizar, criminalizar, olhar com maus olhos os partidos políticos, como se eles não fossem dignos ou que eles não representassem mesmo a população e, portanto, a democracia. Mas os partidos políticos, eles são realmente importantes e até mesmo para que não haja corrupção nos partidos políticos, é necessário que as pessoas todas tenham uma relação próxima com isso. Eu não estou dizendo para alguém se filiar a um partido político nem nada, mas é legal a gente entender como que funcionam esses partidos políticos, até mesmo visitando os sites do partido que você preferir, enfim, achar melhor. Em todos esses lugares vocês vão achar informações, mas não só nos sites também, né? Agora que a pandemia agora voltou a aumentar, né, os casos de internação, né? Mas enfim, mas agora que as pessoas estão se locomovendo mais, também é legal, se você conhece um partido aí que é próximo do seu bairro, etc., você visitar, conhecer como que funciona, porque é assim que funciona a nossa democracia, através dos partidos políticos, e por isso os partidos políticos, em geral, não só de um viés ou de uma ideologia,
né? Mas os partidos políticos, em geral, eles são muito desacreditados e isso não é bom para a democracia. É importante para uma democracia que os partidos se fortaleçam, né? E justamente porque o eleitor conhece esses partidos, que eles se tornem mais fortes a ponto de não existir partidos que são picaretas, porque podem existir também partidos que surgem aí de um modo estranho, né? Mas porque esses partidos não existam, é necessário fortalecer a democracia, até mesmo participando desses partidos e, enfim, é disso que se trata, né? A nossa democracia tem a ver muito com a participação. Então, eu fiquei muito tempo nesse slide, se que não der para eu ler, eu vou retomar então na aula que vem, mas achei importante fazer esses esclarecimentos. Eu vou fazer uma bateria agora de leituras de slide e o tempo que sobrar, não sei se vai sobrar muito tempo, eu vou comentar, tá bom? Perdão aqui pela... Acho que até bati no microfone, deve ter dado aí uma interferência. Perdão, hein, pessoal? Presidencialismo. Presidencialismo é o nosso sistema de governo. Sua matriz provém dos Estados Unidos. Ele se caracteriza pela diferenciação e separação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Eu comentei brevemente sobre isso. Além disso, o presidente, poder executivo, é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. Eu posso falar disso se der hoje, né? Seu mandato ocorre via eleição e é prefixado. Mais um slide. Presidencialismo no Brasil. Outra característica importante desse sistema é o fato de que a equipe de governo, né, os ministros, é designada pelo presidente. Ao contrário do parlamentarismo, os ministros respondem apenas ao executivo. Tá? É diferente, então. O presidencialismo no Brasil apresenta, desculpa, acho que tem um erro aí, né? Eu falei executivo, não, ao legislativo, né? O parlamentarismo, os ministros respondem ao legislativo. Perdão, pessoal, tem um erro aí, ainda bem que eu vi. O presidencialismo no Brasil apresenta particularidades quanto à relação entre legislativo e executivo, que serão abordadas na próxima aula. Então, pessoal, acabamos aí, ainda bem que deu tempo também de eu corrigir esse erro aí no material, né? Respondeu ao legislativo, porque os ministros, por exemplo, o primeiro-ministro da Inglaterra, a primeira-ministra da Inglaterra, sempre muda, está mudando toda hora, a indicação vem do parlamento, que é o poder legislativo e não poder executivo, tá certo, pessoal? Então, e daí chegamos também na outra questão importante, que é justamente a diferença entre chefe de Estado e chefe de governo. Vamos pegar a Inglaterra ainda como exemplo, né? Agora nós temos o Rei Charles, né? O Rei Charles era um cantor, né? Ray Charles, né? Mas enfim, agora é o rei da Inglaterra, uma outra pessoa que é o filho da ex-rainha Elizabeth, né? Que faleceu nesse ano de 2022 e tal. E, enfim, o que é a rainha Elizabeth, ou que era a rainha Elizabeth e agora é o rei Charles, né? Eles são o chefe de Estado, mas não são chefe de governo, porque são duas funções diferentes. Isso existe, por exemplo, no parlamentarismo. Existe no presidencialismo? Não, não existe no presidencialismo, até onde eu sei, né? O chefe de Estado e chefe de governo no presidencialismo é a mesma pessoa. O que é o chefe de Estado? O chefe de Estado é quem representa as tradições do seu país, é quem representa, enfim, o conjunto dos anseios da população e etc. E o chefe de governo é o chefe que vai pôr a mão na massa, que vai trabalhar ali com os ministros e etc., que vai decidir os rumos na economia, na educação, na saúde e tal. Então ele trabalha com a mão na massa, mas ele não vai, por exemplo, para esses encontros aí, quando há, por exemplo, a eleição de uma sede da Copa do Mundo. Então, são os chefes de Estado que são enviados e não os chefes de governo. Eu acho que eu estava falando do presidencialismo, eu tenho uma questão com a Alemanha, porque eu sei que tem a ministra alemã, o ministro alemão agora mudou, e tem o chefe de Estado e chefe de governo, mas eu vou verificar isso direitinho com vocês aí, porque eu suspeito que seja no presidencialismo. Tá bom, pessoal? Mas, enfim, você tem essa diferença. No Brasil, o que importa é que o chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa. Então, essa é a figura que representa, do ponto de vista do governo e do Estado também,
É a mesma coisa, né? Se há uma cerimônia internacional, é essa pessoa que teria que ir, tá bom? Então eu fico por aqui, um grande abraço e valeu!